Então ela disse, agora você vai ver aquele homem que é teu pai e a tua mãe juntos. Então a moça disse, agora estou vendo eles juntos. Agora você vai ouvir Deus dizer para este homem e a sua mãe que eles devem ter relações. Então ela disse, agora estou ouvindo Deus dizer para esse homem e minha mãe que devem ter relações. Então Agnes Stanford disse, agora você está curada. Porque se Deus mandou este homem e a tua mãe ter relações, é porque você nasceu, foi gerada dentro da vontade de Deus e não há nada de ilegítimo nisso. Agora você está curada. Podemos chamar isso de cura bíblica? Nunca. Ocultismo puro, sendo praticado em nome do Evangelho e no meio evangélico. Um outro exemplo. Uma das mulheres que tem se dedicado mais a essa chamada cura interior, ela se chama Ruth Stapleton Carter, irmã de Jimmy Carter. Ela é vista por muitos como a bruxa evangélica nos Estados Unidos, membro de uma igreja evangélica lá. Ela conta um exemplo. Esteve diante dela um moço chamado Judy, que estava com problemas de homossexualismo. Então Judy veio para ela e disse, eu estou com problemas nessa área e gostaria de ser curado. Então ela relata o fato como segue. Feche os olhos, Judy, disse eu. Pode ser que você ache difícil imaginar que Jesus esteja ajoelhado na sua frente. Mas feche os olhos e tente imaginá-lo nessa posição. Se não puder vê-lo na sua frente, sinta a sua presença. Isso teria o mesmo efeito. Enquanto ele está ajoelhado na sua frente, ele olha nos seus olhos. Ele conhece os desejos não satisfeitos da tua vida e ele te ama. Não resista mais e sinta como o corpo dele e o teu corpo se tornam um. Relações homossexuais. Você é um com o Pai. Então Judy diz, eu me sinto forte como homem. Jesus realmente está aqui. Ele é um macho total. É isso, cura das memórias do estudo bíblico. É magia negra praticada no seio das igrejas evangélicas através da cura interior. Eu quero mais uma vez enfatizar um fato que já falei hoje algumas vezes. Qualquer processo de visualização onde o homem toma iniciativa para ter a visão é antibíblico e é ocultismo. E isso está sendo ensinado hoje em dia em muitos livros evangélicos, infelizmente. E as consequências somente poderiam ser trágicas. Estive falando a esse respeito num encontro de pastores e diáconos em Curitiba, onde mostrei como um dos autores de livros dessa natureza estava incentivando as pessoas a visualizarem Jesus para orar. Então essa pessoa disse, se você realmente quer orar eficientemente, você precisa criar na sua mente uma visão, uma imagem de Jesus. Então você ora para esta visão. E depois eu mostrei um pouquinho o que estava por trás disso. E após a palestra, vieram vários casais de diáconos falar comigo e disseram, nós já estamos usando esse processo de visualização para orar há muitos meses. Perguntei então para a senhora, como é que era então o Jesus que você viu na sua visão? Ela disse, meu Jesus era um negro grande, forte, bem pretão. E perguntei para o marido dela, e como era teu Jesus? Meu Jesus era loiro, alto, atlético. Era claro que eles não estavam adorando Jesus, não. Estavam adorando espíritos cósmicos, sendo apresentados. Confira o material apresentado com os dados. Daí ela mudou para mais longe e começou a ter uma regressão da sua vida espiritual, começou a enfraquecer e cada vez a situação se tornou mais complicada. Para atendê-la melhor, a minha esposa e eu fomos uma vez por semana para lá para fazer um culto na casa dela. Ela chegou a ter um desses livros em suas mãos e começou a pedir também que Deus lhe desse uma visão de Jesus para orar então para essa visão, porque ela queria se sentir melhor. Chegamos lá numa quinta-feira, ela disse,
Oh, pastor, mas hoje eu sou tão feliz, me sinto tão bem, com tanta paz. Falei, o que aconteceu? Ela disse, eu vi Jesus. Jesus veio na minha frente e eu adorei Ele na minha frente. Falei, olha, irmã, a Bíblia diz que Satanás se transforma em anjo de luz. Ela disse, eu já imaginava que o senhor era um pastor muito carnal, que não iria aceitar essas experiências. Falei, irmão, observe uma vez a sua vida espiritual durante essa semana, vamos ver como é que vai ser. Na semana seguinte, chegamos novamente lá, e ela disse novamente, pastor, eu vi ele de novo. Mas já não falou com nenhuma empolgação. Entramos então, falei, então me conta. Ela disse, era a mesma coisa, eu saí para fora, estava começando a subir a escada, e de repente uma imagem brilhante na minha frente. Ela disse, eu caí de joelhos, mas então me lembrei daquilo que o senhor falou, que Satanás se transforma em anjo de luz. Ela disse, então gritei para Deus, disse, Deus, eu quero saber agora se é Cristo ou não. Ela disse, na minha frente, essa estátua se transformou numa imagem de Satanás, o mesmo que eu via sempre lá no Umbanda. Ela disse, é terrível, mas eu preciso admitir que adorei Satanás na semana passada. Quando os crentes buscam visões e entram em ciladas dessa natureza, sem saber que realmente não estão adorando Cristo, a Bíblia nos diz, aqueles que adoram Deus o adoram em espírito e em verdade. Os apóstolos nunca disseram que nós temos que criar uma visão para orar a Cristo. Isso nós não encontramos no Novo Testamento, nunca. E o apóstolo Paulo diz, se alguém ensinar um evangelho que vai além desse que eu tenho ensinado, seja maldito. Por isso, qualquer autor evangélico que apresenta um evangelho dessa natureza, onde diz que é necessário criar uma visão para modificar a situação, ou para orar, é um autor que está sob o anátema de Deus. Vamos ver um pouco sobre o que nos informa a literatura a este respeito. Essa autora pesquisou muito sobre este assunto, e ela mostra sobre um dos planos da nova era exatamente nesse sentido. Desculpe. A Katrin Lederman. Pesquisando na nova era e perguntando de onde vinha esta informação, ela chegou ao seguinte resultado. O deus egípcio Thoth, que pelos gregos também se tornou conhecido, ensinou o seguinte, que o mundo visível pode ser transformado através da visualização. Em outras palavras, pensamentos, visualização dirigida, podem se materializar e transformar a realidade naquilo que nós desejamos. Ensinamento do deus egípcio Thoth, paganismo puro. E esse paganismo está hoje em dia sendo introduzido em igrejas evangélicas sob o pretexto de ser algo cristão, mas não tem absolutamente nada a ver com a doutrina bíblica, e por isso precisamos rejeitar isso categoricamente. E não é de se estranhar que líderes deste movimento estão se voltando cada vez mais para o ocultismo oriental, para a partir dali receber a sua inspiração. Vamos agora, na continuação, entrar na área da vida religiosa em relação à nova era. O movimento Nova Era ensina que é necessário ajuntar todas as religiões para formar uma só grande religião. Para isto, eles ensinam o seguinte: os cristãos estão esperando pela segunda vinda de Cristo. Os judeus estão esperando pelo Messias. Os budistas estão esperando pela quinta encarnação de Buda. Os maometanos estão esperando pelo Imam Mahdi. E os hinduístas estão esperando pelo Krishna. Mas, dizem eles, Cristo, Messias, Buda, Imam Mahdi ou Krishna são uma só pessoa, com nomes diferentes. E o nome verdadeiro deles seria Maitreya. O irmão que teve o jornal que me mostrou hoje, por gentileza, poderia me emprestar ele mais uma vez? Ficou em casa. Ficou em casa, então vai precisar buscar mais tarde, porque eu vou querer cópia disso aí para você.
Foi publicado essa mesma mensagem num jornal de uma página inteira aqui também em Porto Alegre. Então eles estão ensinando que esses grupos, cada grupo religioso, cada grande religião está esperando um avatar, um Messias. Mas o Messias de todos eles é um só. Então Alice Bailey, no seu livro O Reaparecimento de Cristo, ela escreve o seguinte. Vamos fazer um exame teológico aqui. Ela escreve o seguinte. Jesus disse: eu ainda tenho outros rebanhos, então será um só rebanho e um só pastor. Certo ou errado? Certo ou errado? Muito pelo contrário. Certo? Não. O que foi que Jesus disse? Jesus não disse eu ainda tenho outros rebanhos, mas ele disse eu ainda tenho outras ovelhas. Então eles torcem uma palavra e mudam totalmente o sentido. Então ela disse, os cristãos são um rebanho do Maitreya, os judeus também, os budistas, os maometanos, os hinduistas, todos eles são rebanhos, mas, diz ela, já o Mestre Jesus, que não é Cristo para eles, ensinou que devem se ajuntar para formar um só rebanho. Então poderá chegar o pastor que é o Maitreya, o Cristo. Então, a união de todas as grandes religiões é um dos planos básicos. E por quê? Nós já lemos ontem, em 2 Tessalonicenses capítulo 4, sobre o objetivo do anticristo na área religiosa. Lendo só mais uma vez para relembrar o que o texto nos informa aqui. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então este homem vai querer se apresentar como sendo o próprio Deus. Mas de que forma? A única forma possível seria se as religiões se unissem em torno de um homem. De outra forma não seria possível. Então, por isso, eles querem ajuntar essas religiões para formar uma só grande religião mundial e promover, então, esse reino do anticristo. Com esse objetivo de formar uma religião, foi fundado pela ONU um conselho conhecido como Unity and Diversity, ou Unidade na Diversidade. Isso aqui é o esquema do trabalho deles. Então, nesse esquema consta o seguinte, que eles querem levar as pessoas de diferentes crenças a uma comunicação onde vão estabelecer laços de comunicação sobre qualquer assunto. Depois vão levar as pessoas a uma pesquisa sobre a sua fé, a um desenvolvimento e finalmente uma execução do plano. E finalmente vai surgir dali uma nova civilização, uma personalidade universal, um novo estado de consciência e princípios universais novos. Isso está sendo dirigido pela ONU para unificar as religiões em volta do mundo para desta forma poderem estabelecer a religião mundial. Um dos grupos que tem se destacado nesse trabalho aqui no Brasil é a Legião da Boa Vontade. Notem aqui, Templo da Boa Vontade, Ecumenismo Irrestrito, lá em Brasília. E não somente o Templo da Boa Vontade em Brasília, mas templos desse tipo têm sido construídos hoje em dia já em volta do mundo inteiro. Eu recebi também um convite para participar da inauguração. Não sei por que tanta honra assim. Na sua propaganda, quando eles distribuíram o convite para essa inauguração, eles colocaram este artigo no jornal, Gazeta do Povo, onde consta: ateu também é filho de Deus. Bom, se os animais são filhos de Deus, se as árvores, então porque ateu não seria também, não é? Não pode ser excluído. Mas por isso eles promovem um ecumenismo irrestrito, onde participam pessoas de todas as religiões diferentes. Mas a doutrina, a crença,
das religiões varia tanto que a gente não saberia como se poderia unir essas religiões. Então, Nova Era estabeleceu que vão formar uma religião baseada na experiência e não numa doutrina ou em dogmas. Agora uma pergunta só: até que horas nós iríamos? 3h30. Então nós temos 1 hora. Deixa eu ler agora o que escrevem os elementos da Nova Era. Os adeptos preferem a experiência direta, que é a chamada de excursão para o mundo interior, cuja visão transforma toda a vida e todas as religiões organizadas. Então, uma religião com uma ênfase muito forte na experiência pessoal. O que realmente determina, ou a determinante da religião é a experiência pessoal e não a doutrina. Nós talvez estejamos pensando que esse movimento Nova Era está sendo liderado por pessoas alheias ao Evangelho. Mas deixe eu ler a estatística nos Estados Unidos, quem está participando. 55% dos adeptos de Nova Era, quer dizer, mais da metade dos adeptos de Nova Era nos Estados Unidos são protestantes. 20% são judeus. Notem que a penetração no meio evangélico tem sido tremenda e catastrófica. Eu li recentemente um convite feito por uma igreja evangélica tradicional, eu prefiro não mencionar o nome aqui, e onde consta guru tal e tal. O nome do guru é a maior divindade do mundo, que vai estar nesse templo domingo de manhã e ele vai transformar a sua vida. Então, guru da Índia, pregando num templo evangélico dos Estados Unidos. Um outro pastor, muito conhecido, de uma denominação enorme no mundo e muito famosa, e para não ofender ninguém, não vou mencionar o nome, senão muita gente aqui iria baixar a cabeça. Esse pastor prega abertamente, eu tenho cópia de uma parte do sermão dele, ele prega abertamente que cada pessoa é Deus, abertamente no culto. Uma outra religião, creio que não está representada, por isso que vou falar aqui, a Unity Church dos Estados Unidos, eles não somente ensinam que cada pessoa é Deus, mas eles apoiam todo o movimento e todas as suas etapas e formas. Eu vi um convite pessoalmente num jornal do Canadá, onde esta igreja, Unity Church, convida para um striptease na igreja, domingo à noite. Isso está totalmente dentro dessa linha de Nova Era. Por quê? Enfatizando a experiência. Merlin Ferguson continua dizendo: um crescente número de igrejas e sinagogas tem começado a ampliar o seu contexto a fim de apoiar comunidades para crescimento pessoal, centros de saúde holística, cultos de meditação, e ali está tendo em vista a meditação com visualização, assim por diante, alteração do estado de consciência pela música, biofeedback training e assim por diante. Eles dizendo a respeito dos nossos cultos. Alice Bailey escreveu o seguinte: há anos eu dizia que a próxima guerra, depois desta, seria travada no campo das religiões mundiais. Porém, esta batalha não pode acontecer mediante o assassinato e derramamento de sangue. Ela será travada principalmente no campo das ideias. Também abrangerá o campo emocional, e isto em referência ao posicionamento de idealismo fanático dos fundamentalistas. Esse fanatismo enraizado, que sempre pode ser encontrado nos grupos reacionários, irá combater o surgimento e a expansão da religião mundial vindoura. Quer dizer, eles já estavam prevendo que haveria grupos combatendo esse trabalho da Nova Era. Para esta batalha, que com certeza virá,
estão se preparando igrejas bem organizadas e seus elementos mais conservadores e mais fortes. Fanatismo, firmeza de pontos de vista teológicos, egoísmo materialista estão presentes em todas as denominações e todos os continentes. E é de se esperar que eles irão lutar contra esta ordem estabelecida. Eles estão se preparando para a batalha. A futura batalha também será travada dentro das igrejas. Será desencadeada por elementos esclarecidos que existem em grande número e irá se expandir rapidamente devido às necessidades da humanidade. Esta batalha expandirá então a homens e mulheres com capacidade de raciocinar no mundo inteiro, pessoas que, como protestam, rejeitam a religião ortodoxa e a teologia ortodoxa. Então, eles já estão prevendo essa batalha dentro das igrejas. E eu preciso dizer que essa batalha está acontecendo em nossos dias. As igrejas estão sofrendo uma reviravolta. E muitos elementos perniciosos estão entrando sob o pretexto de uma maior santidade que eles estão oferecendo. É impressionante notar, isso consta no livro, aliás, no Informações Verificadas Andes Evangelium, é uma revista pequena, como certos líderes que sempre enfatizam a experiência como fator fundamental no mundo evangélico, estão se voltando cada vez mais para fontes do ensino oriental. Arnold Bittinger, ele é dos grandes líderes desse movimento na Alemanha, que tem levado as igrejas a buscar experiências e mais experiências. Ele escreveu recentemente um artigo, onde esse artigo está intitulado Integração, integrando tradições de outras religiões no cristianismo ocidental. E nesse artigo, que eu li uma parte dele pelo menos, ele diz bem claro que ele começou a ter grandes experiências, mas quando ele foi visitar os hindus na Índia, os índios nos Estados Unidos, os que adoram o Deus Trovão na África, assim por diante, ele viu que essas mesmas experiências que ele tinha estavam presentes mais forte nas religiões orientais do que na religião dele. Então ele disse, eu fui buscar esses elementos dessas religiões pagãs para revitalizar a minha igreja. Note novamente de onde vem a fonte disso. Eu fico às vezes admirado como nós como cristãos estamos tão cegos, não vendo o que está por trás de certos momentos. Um certo autor de um livro muito conhecido, ele conta, por exemplo, que ele estava lá e veio Jesus se ajoelhar na sua frente e disse, não sou eu que quero te usar, mas você vai me usar. Um livro lido em todas as igrejas. E as pessoas leem isso e não percebem que há uma fonte oculta por trás disso. Pessoas ligando com o cultismo, dando um nome evangélico, bíblico para isso e introduzindo isso nas igrejas. E é impressionante que as mesmas manifestações estão presentes em todas as grandes religiões do mundo. E através dessas manifestações comuns, baseadas numa experiência comum, é que eles estão estabelecendo laços cada vez mais fortes. Eu recebo muitos jornais, e um dos jornais é intitulado Aconteceu no Mundo Evangélico. Não sei quem ali lê, talvez também. É um jornal que mostra exatamente o que acontece no mundo ecumênico. Esse jornal conta como, por exemplo, em Duque de Caxias, Rio de Janeiro, foi realizado um encontro de líderes religiosos para tratar da questão do homossexualismo. E lá estavam pastores, eu não vou dizer os nomes, mas pastores que têm a sua representação aqui também, inclusive da minha igreja. Lá estavam católicos, budistas e espíritas, juntos orando. Então o artigo termina dizendo o seguinte: o que ficou mais marcante nesse encontro é o desejo de uma maior comunhão espiritual entre essas comunidades. Como é que pode um pastor evangélico sentir necessidade de uma comunhão com o espírita, com o budista e assim por diante? Isso simplesmente não pode ser compreendido por alguém que ainda se mantém firme
nas doutrinas bíblicas. O Conselho Mundial de Igrejas tem se destacado muito no preparo de uma religião mundial, a religião do Anticristo. Na sua última Assembleia Anual, lá em Vancouver, estavam presentes budistas, católicos, judeus, maometanos, hindus, e esta foto, uma foto ampliada, mostra uma hindu da Índia dançando diante da Assembleia de Vancouver, no Conselho Mundial de Igrejas. Eu pergunto, o que faz uma hindu lá num conselho que se chama de Igrejas Cristãs? É a união da igreja para uma igreja universal. Nada mais do que isto. Onde estão promovendo esta união? A Rage Church, dos Estados Unidos, lança uma revista periodicamente. Eu tenho uma das revistas deles com o título O Movimento Nova Era. E lá dentro o autor afirma o seguinte: tanto o Conselho Nacional de Igrejas dos Estados Unidos como o Conselho Mundial de Igrejas estão inscritos na Lucis Trust como grupo de novos servos do mundo, quer dizer, como grupo integrado para desenvolver esta igreja mundial. Imagina, igrejas evangélicas inscritas numa organização luciferiana para desenvolver uma igreja mundial. É isso que nós estamos vendo acontecer em nossos dias. No seio da Igreja Católica a situação não é diferente. Certamente estão se lembrando ainda daquele famoso encontro em Assis, na Itália, no Dia de Oração Mundial pela Paz. Isso consta de um dos planos da Nova Era, promover encontros em torno da paz. Aqui nós estamos vendo uma foto ampliada disso. O Papa, o Dalai Lama, aqui tem um índio falando, o que representa o Deus Trovão, e assim por diante. Originalmente havia nessa capela de Sistina um crucifixo, mas ele foi tirado para não ofender, e lá no lugar colocaram uma estátua de Buda. Então juntos lá eles oraram pela paz. Budistas, chamados cristãos, maometanos, judeus, hinduístas e assim por diante. E até pessoal de nosso meio estava lá presente também. Para quê? Fomentar esta união religiosa para formar uma igreja mundial. Mas isso não se limita apenas ao meio dessas igrejas. Deixa eu ler aqui um pequeno artigo. Eu só vou deixar inicialmente o nome fora. Com a participação de representantes de várias religiões do Brasil e do mundo, a igreja tal e tal realizou ontem à noite um culto de paz, com o objetivo de rezar para que a humanidade se conscientize da necessidade da paz para uma convivência sadia e pacífica dos homens. Presidido pelo pastor tal e tal. Então, além do pastor e dos membros daquela igreja, participaram do ato o bispo católico Maurício Vasquez, religiosos budistas, islamitas e israelitas. Que igreja que era? O Brasil para Cristo. Uma igreja evangélica do Brasil. Está aqui no noticiário. Então podemos ver até que ponto chegou essa fusão das religiões. As pessoas não têm mais o discernimento. E vamos agora novamente para a 2 Tessalonicenses. Eu creio que esse capítulo vai ficar gravado na nossa memória depois desse encontro, né? 2 Tessalonicenses capítulo 2. Aqui nós lemos no verso 10 até 12. Com todo o engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. O que esse texto diz?
Pessoas que não têm o amor à verdade, Deus vai mandar para elas como castigo a operação do erro. E a pessoa vai crer na mentira. Quando uma pessoa procura em primeiro lugar a experiência religiosa, em vez de procurar a verdade, Deus lhe vai mandar a experiência. E a pessoa piamente vai crer que está certa. Não vai ser fácil tirar a pessoa do seu caminho. Porque foi um espírito de engano que Deus mandou como castigo sobre a vida da pessoa. Eu fiz uma palestra na Alemanha, algumas partes sobre discernimento de espíritos. Uma igreja enorme, umas 1.500 pessoas mais ou menos. De repente vieram 2 homens para frente, furiosos. E um deles disse: nada daquilo que você falou é verdade, tudo isso é mentira, não pode provar nada. Falei: pois bem, eu tenho aqui o esboço da mensagem, menciona qualquer item e eu vou examinar, então vamos ver o que a Bíblia diz. E a igreja toda ouvindo isso aí. Então ele disse: não tem nada de certo ali. Então vamos pegar o primeiro texto. Peguei a primeira referência, a primeira afirmação, a Bíblia diz aqui nesse sentido: este homem jogou a sua Bíblia no chão, pisou em cima dela e disse: se a Bíblia contradiz a minha experiência, fico com a experiência, mas não quero saber mais da Bíblia. Abertamente perante todo mundo. Por quê? A pessoa que uma vez recebe a operação do erro, crê que está certa e não vai ter quem vai mudar a pessoa de ideia. Vai ser muito difícil, porque foi castigada por Deus nesse sentido. E por isso é muito perigoso um crente buscar a experiência em primeiro lugar. Nós temos que seguir a Bíblia pela fé. Bem-aventurados aqueles que creem e não veem. E se Deus nos quiser dar a experiência, graças a Deus por isso. Mas a Bíblia nunca nos ensina que nós temos que buscar experiência no campo religioso. Nós temos que obedecer e seguir a Deus pela fé. Ali está o ensino da palavra de Deus. O assunto chegou além disso. O movimento Nova Era está querendo, como já vimos ontem à noite, apagar as diferenças entre masculino e feminino. E atacam isso de uma forma especial no campo religioso também. Em primeiro lugar, foi lançada a Bíblia assexuada, onde Deus não é mais tratado como ele, mas pode ser ele ou ela, tudo meio a meio, né? Como a sociedade está indo hoje em dia também, meio a meio. E essa linguagem também está sendo levada para dentro e transformada a Bíblia e a literatura em geral. Na Alemanha se editou agora um novenário onde não aparece nenhuma vez a palavra ele, porque seria considerado uma ofensa para as mulheres. E não só isso, mas Helga Sorge, uma das feministas teológicas da Alemanha, ela elaborou a oração da Mãe Nossa, porque Pai Nosso seria uma ofensa para as senhoras. Deixa eu ler essa oração. Santa Mãe Matéria. O que quer dizer isso? A terra, a nossa Mãe Terra, não é? A Gaia. A ela que está orando. Tu és o céu e a terra, fogo, água, ar, espírito, uma única com muitos nomes. Iana, Ichar, Lilith, que é um dos nomes de Satanás, Eva, Maria. A fundição estática entre deusa e Deus. A ti tudo seja consagrado. Tudo que fazemos com alegria e amor sejam teus rituais. Tu sempre amas incondicionalmente, mesmo quando nos afastamos de ti. Tu és a terra rica, possuidora de saúde e felicidade, mais poderosa do que todas as criaturas. Tu ensinas a tuas filhas de que essa nossa alma que não pode ser pisoteada com botas. Ó Mãe, tu não és a escrava do Senhor, que subjuga a terra e as senhoras. E tu não devoras a ninguém, pois tu amas e salvas as tuas filhas e teus filhos da escravidão e transformas a opressão, sofrimento e morte numa nova vida eterna. Bem-aventurados são os que te amam e que vivem da tua sabedoria. Os que transformam desprezo e agressão em confiança e eros,
que não castigas, mas perdoas, que não odeiam, mas amam. Tu és a força em todos, essa jovem atrevidamente apaixonada e amante, essa mãe cósmica de toda a vida, a sabedoria milenar, o amor, a confiança e o ser aberto em toda a eternidade. Esta oração está sendo usada hoje em dia já em diversas igrejas evangélicas da Alemanha. Neste ponto já foi subvertida a igreja. Aqui uma cópia do original desta oração. Não somente isto, Nova Era ensina também que tudo é Deus, isto inclui também os animais. Agora eles estão começando a promover cultos com os chamados irmãos mais fracos, que são os animais, aqueles que têm 4 pernas. Foi publicado agora recentemente na revista Ideia um artigo sobre isso. Deixa eu ler aqui uma parte. Da Ideia número 21 de 90. Agora há também um lugar para os animais na igreja evangélica. Como primeiro ato para a proteção dos animais foi adotado o Akult, Ação Igreja e Animais, em Hessen e Nassau, Frankfurt am Main. O pastor Michael Blank interpreta esse fato como evidência de que a igreja esteja começando a se sentir responsável pela criação além do homem. Os membros mais fracos do corpo de Cristo são os animais. Ele já havia realizado pela televisão um culto com a presença de animais, onde publicou uma confissão de culpa perante os animais. Essa declaração foi assinada por 180 teólogos. Inicialmente a igreja confessava diante de Deus, depois começou a confiar diante de um homem. Agora nós vamos nos ajoelhar perante os animais para fazer a nossa confissão de pecado, né? No ano de 1989 participaram cerca de 1.500 pessoas de um culto junto com seus domésticos, entre os quais havia burros, cachorros, cavalos, coelhos, tartarugas e bezerros. Participaram desse encontro teólogos evangélicos, anglicanos, católicos, e a reunião terminou com uma benção geral. Então podem imaginar, começa o culto, então o pastor dá oportunidade para apresentar os visitantes. Então uma apresenta o seu irmão vira-lata, outra apresenta o seu irmão burro, outra apresenta a sua irmã porca, e assim vai indo, não é? Cultos evangélicos. Dá para imaginar uma coisa dessa, mas esta é a realidade. Na semana passada estive no Acre e uma missionária lá voltou da Irlanda assustada porque na igreja dela estavam os animais juntos lá para a celebração do culto. Esta é a realidade das igrejas hoje em dia. Mas onde começa isso? Quando a pessoa uma vez começa a se desviar da verdade, e especialmente quando a pessoa começa a se inclinar mais para a experiência do que para a doutrina, então Deus manda a operação do erro. Então tudo é possível. A pessoa não vê mais limites na sua atuação. O movimento Nova Era está preparando agora para, a nível mundial, uma perseguição para aqueles que não estão preparados a aceitar isto. Num dos documentos de Nova Era, esse documento foi lançado pelo novo grupo de servidores do mundo. Esse grupo, como já disse, está dividido em dois grupos, subgrupos: aqueles que mantêm contato com o cosmos e aqueles que estão destruindo as formas aqui na Terra. E eles então escrevem o seguinte: cremos num governo mundial interno, cremos no grande plano que progressivamente está aparecendo. Estamos fomentando o espírito internacional de boa vontade. Estamos preparados a divulgar ensinos no mundo inteiro, no campo religioso e social. Alguns aspectos desses experimentos têm o seu lugar firme dessa nova civilização. Porém, há os grupos que têm o vírus do ódio e da separação, para os quais não haverá lugar neste mundo. Quer dizer, aquelas igrejas
que se mantêm separadas dessa doutrina são vistas como igrejas que têm o vírus do ódio e da separação. E para esses grupos não haverá mais lugar nesta sociedade do futuro que eles estão planejando. Entre os métodos que eles mais usam é conduzir a pessoa a uma situação, um estado de passividade. Em geral, eles começam a falar sobre uma maior espiritualidade. Mas, dizem eles, para você tornar mais espiritual, você precisa se esvaziar completamente, tornar-se completamente passivo. Então, o Espírito pode tomar conta da sua vida. Deixa para ilustrar isso, contar um exemplo que se deu numa das nossas igrejas no Canadá. O homem já se converteu com quase 50 anos de idade, uma pessoa culta, formada. E num dos encontros que ele teve, um outro homem que veio de fora disse: eu considero a sua igreja muito fria e sem poder. Você deveria participar de grupos de oração e lá você seria reavivado, a sua vida seria mudada. E este homem, ouvindo isso, pensou: quem sabe pode ser isso mesmo, eu esteja muito frio e minha igreja também. Então ele começou a participar de pequenos núcleos, se reunir inicialmente em uma casa, depois sobre uma montanha, e assim foi indo. E ele pessoalmente deu esse testemunho mais tarde. Ele disse: não demorou muito e nós começamos a ouvir vozes audivelmente, bem claro, que estavam sempre falando do nosso ouvido: agora você tem que fazer isto e agora você tem que fazer isto. Ele disse: nós nos acostumamos a não tomar mais nenhuma decisão sem ouvir essa voz dizer o que deveríamos fazer. Contou como exemplo, disse que estava precisando comprar um casaco de pele para sua esposa. Então ele disse: Espírito, onde eu vou encontrar uma pele, um casaco de pele num preço acessível para mim? Então essa voz disse: vai em tal e tal rua, entra em tal e tal loja e lá você vai encontrar essa mercadoria pela metade do preço. Ele foi para lá, entrou na loja e não viu nenhum casaco de pele. Então ele disse: Espírito, você me mandou para cá e eu não estou vendo cara. Então a voz disse: abre uma vez o balcão lá embaixo, lá você vai encontrar. Abriu a porta e lá tinha uma pilha de casaco de pele e o homem me deu exatamente pela metade do preço. E assim foi um caso em cima do outro. E ele estava plenamente convencido que era o Espírito Santo. Então eles sentiram a necessidade de uma união cada vez maior. Não podiam ficar muito tempo separados, senão se sentiam inseguros. Então eles alugaram um casarão, 7 ou 8 casais, e todos viveram na mesma casa, para ter então comunhão constantemente. E numa noite essa voz disse: vocês não leram ainda na minha palavra que aquele que está casado seja como se não o fosse? E vocês ainda pertencem só um ao outro. Nessa noite vai haver troca de casais. Então cada um pegou a mulher do outro para essa noite, então, em obediência a essa voz. E finalmente essa voz disse que deveriam ir para o aeroporto e levar esse movimento para a Inglaterra, mas atrasaram. E quando estavam lá no aeroporto, então o líder desse grupo disse: bom, agora vocês podem voltar para suas casas e eu vou para o meu lar. Então os outros disseram: mas onde é que é teu lar? Ele então disse: vocês ainda não descobriram que eu sou Cristo? Eu comi com vocês, eu preguei junto com vocês, orei com vocês, até dormi com as suas esposas, e vocês ainda não reconheceram que eu sou Cristo, e eu agora vou para o céu, e vocês podem ir para suas casas. Só então, este homem acordou para a realidade. Profundamente arrependido, ele voltou para a igreja, ele passou um longo tempo de luta ainda para se livrar desse espírito, mas estava sendo seduzido, exatamente da forma como a Bíblia diz. Por não darem crédito à verdade, Deus lhes mandará a operação do erro para que creiam na mentira. Mas o primeiro passo